Mobilidade Urbana. Apoio AMC. Proteger vidas, esse é o caminho. E patrocínio Assembleia Legislativa, a serviço da cidadania. É quase impossível pensar no deslocamento das pessoas nas grandes cidades sem a utilização dos ônibus. É sobre esse assunto que nós vamos falar no programa de hoje. Mobilidade Urbana está começando agora. Os ônibus são os tipos de transporte coletivos mais utilizados pela população. No Brasil, existem os ônibus municipais que têm um itinerário específico, circulando por determinados bairros e regiões de uma cidade. Os intermunicipais circulam levando os passageiros de um município para o outro. No Brasil, 88,8% dos usuários de transporte público dependem do ônibus para chegar aos seus compromissos, trabalhos ou escolas. Isso equivale a mais de 170 milhões de pessoas. Em Fortaleza, o número de usuários aumentou 66% da demanda média entre dezembro de 2019 e fevereiro de 2020. Em 2022, Fortaleza chegou à marca de 340 mil usuários de ônibus por dia. Os números crescem e os desafios também. O aumento do valor dos combustíveis, a melhoria na prestação de serviços e mais linhas são demandas atuais para a capital cearense. Hoje nós vamos receber aqui em nossos estúdios Dimas Barreira, ele é presidente executivo do Sindônibus, para falar sobre a importância dos ônibus na mobilidade urbana da nossa cidade. Mas antes, nós vamos ver onde é que o Ilan Gugel se encontra. Ele vai trazer uma matéria exclusiva para a gente. É com você, Ilan! Domingo é dia de estar com a família e nada melhor que um passeio de bike para agradar a meninada. As ciclofaixas de lazer já caíram no gosto do público e passaram a fazer parte do lazer de muitas famílias da cidade. Ao todo, são 26 quilômetros de rotas disponíveis, das 6 ao meio-dia para passeio de bike. A atividade acontece sempre aos domingos e conta com 2 pontos de apoio que oferecem atividades e serviços a partir das 8 horas da manhã. A Érica que vai explicar um pouco mais pra gente como é que funciona essa história da ciclofaixa, mas algo que eu já gostei nela, porque ela é uma daquelas que não só fala sobre o assunto, mas que vive também tudo isso, né? A Érica acabou de chegar do passeio da ciclofaixa, foi com uma galera boa. Qual foi a rota que vocês fizeram, Érica? Nessa edição especial da ciclofaixa de lazer cultural, em comemoração ao aniversário de Fortaleza, a gente partiu aqui da Cidade da Criança e fomos até o passeio público, passando por diversas praças do nosso centro histórico aqui de Fortaleza, proporcionando, além dessa vivenciar a cidade, também o estímulo à prática da atividade física com a prática do pedalar, né? Que massa, legal. Agora aproveita e já explica para quem está em casa como é que funciona toda essa história da ciclofaixa, como é que as pessoas podem aderir a esse grande movimento bicicletável. Pronto. As nossas edições da ciclofaixa de lazer, elas funcionam todos os domingos, durante todo o ano, certo? Funciona de 6 da manhã até o meio-dia. A gente tem 3 pontos de apoio, onde a gente tem uma estrutura maior e também temos com 3 rotas, né? Partindo desde o Parque do Cocó até pontos mais ao sul da cidade, como o Montese e também a Parquelândia, ali chegando próximo já ao Parque Raquel de Queiroz, que foi um dos nossos últimos pontos de apoio instalados. E como é que tudo isso começou? Vamos começar lá do zero, lá do início. A gente sabe que Fortaleza faz um tempo já está entrando, aliás, está abraçando de uma maneira bem legal essa história da bicicleta. Foi no início meio dessa onda que surgiram as ciclofaixas? A ciclofaixa de lazer ela já está com a gente desde 2014, né? Olha só. Então, assim, a gente teve algumas pausas devido à pandemia, mas a gente teve a retomada de forma mais efetiva no ano passado.
E desde então a gente teve essa procura maior, a gente está investindo bastante para que a própria população se empodere dessa nossa iniciativa e faça parte junto com a gente e se sinta convidada a participar sempre dessas edições. Sem dúvida. E há alguma expectativa da gente aumentar esse trajeto, a gente aumentar essa quilometragem? Atualmente a gente tem 26 quilômetros em rota, né? A nossa previsão até o final de 2024 é que a gente amplie pelo menos mais uns 10 quilômetros dessa malha. Então, assim, aos poucos a gente vai conseguindo, porque é toda uma infraestrutura que envolve toda a prefeitura, a gente tem vários órgãos que participam, de certo modo, ativamente do evento e que vão proporcionando que a gente consiga ampliar essa rota. As ciclofaixas, elas funcionam meio que como uma porta de entrada para uma vida mais ciclística. Milhares de pessoas que hoje adotam a bicicleta como meio principal de locomoção na cidade de São Paulo, por exemplo, começaram pelo uso das ciclofaixas. Dessa forma, a utilização correta dessas rotas específicas para o pedal servem não só para aumentar a confiança de quem nunca pedalou nas ruas, como também são extremamente benéficas para o trânsito da nossa cidade ao diminuir o número de carros nas principais avenidas. Aqui na Cidade da Criança, educadores da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania distribuem plaquinhas que incentivam o respeito aos ciclistas. Também é montado um mini circuito de bike infantil, que leva a garotada a aprender as normas de trânsito, brincando com as bicicletas ofertadas pelo Mini Bicicletar. Agora, fala pra gente, como que tá então esse olhar de vocês sobre a mobilidade ativa? Para aqueles que não sabem, a mobilidade ativa é quando o próprio corpo humano é o propulsor do veículo em que a gente está, seja skate, bicicleta ou patinete, entendeu? Vocês estão tendo um olhar mais específico para isso? Pronto, Ilan. Atualmente aqui em Fortaleza a gente tem investido muito na questão da integração. A gente tem os bicicletários que estão dentro dos terminais. A gente também está incentivando muito a mobilidade ativa, onde as pessoas podem usar de ambientes compartilhados. A gente tem, por exemplo, a Beira-Mar, que foi um ponto inaugurado recentemente, onde a gente tem área de trânsito compartilhado. A gente tem o Parque Raquel de Queiroz também, que é um novo exemplo também. Então, assim, a gente tem investido muito que as pessoas sintam-se à vontade a usar a cidade e de forma mais ativa. Perfeito, que massa. Olha, só lembrando a todo mundo, o Parque Raquel de Queiroz, ele fica no bairro Presidente Kennedy. E algo que você falou sobre a Beira-Mar, que eu achei fantástico isso, é porque antigamente, antes dessa grande reforma, não sei se todo mundo sabe, mas não era permitido você andar nem de bicicleta, nem de skate, nem de patinete em cima do calçadão. Agora a situação está bem diferente. Quando a gente tem, como que eu posso dizer, uma ciclofaixa, uma mini rua, digamos assim, não sei como que se chama em específico, mas que todos esses veículos de propulsão ativa andam por lá, não é isso? São ciclovia, é uma ciclovia compartilhada, né, onde a gente tem limites, né? A gente tem uma velocidade definida. Mas vai de ponta a ponta? Não é de ponta a ponta, mas pega um trecho bem bom, específico, próximo ao aterro. Né? Legal. Que foi a parte reformada, então lá a gente tem, além da feirinha, tem essa ciclovia, grande ciclovia que pode abraçar
a nossa população. Perfeito, fica a dica então, você que está em casa, faça jus a essa nossa história de que Fortaleza está ficando cada vez mais cicloviária, tá? Espero te encontrar lá, porque eu com toda certeza vou. Pequeno recado, a ciclofaixa de lazer é de uso dos ciclistas, mas também pode ser utilizada por quem estiver de skate, patins ou qualquer outra modalidade não motorizada. Em todo o percurso, a ciclofaixa é de mão dupla e você pode acessá-la em qualquer ponto da rota. Aqui participando, né, desse domingo de lazer na ciclofaixa. O Guilherme e o Albino, pai e filho, estão aqui pela primeira vez ou já vieram outras vezes? Primeira vez. Aqui sim, primeira vez. Mas sempre que pode a gente tá pedalando, final de semana e tudo. Sempre bacana, a gente tá sempre se movimentando, né? E resolveram vir hoje para esse roteiro da ciclofaixa, por quê, Albino? A tia dele, né, avisou pra gente, eu sabia, né? Ela avisou pra gente que iria ter, aí, pô, muito legal, eu já curto bike há muito tempo também, ele também já tá gostando muito também do ciclismo, aí foi uma oportunidade a mais, né, pra gente ver. Bacana. Bom, você tá falando por ele, vamos saber do cara, né? E aí, Guilherme, curte mesmo andar de bike? Sim, eu ando. Eu costumava ir todo sábado andar de bike na Praça Luísa Távora. Que legal. E hoje resolveu fazer esse percurso pelo centro da cidade. O que achou? Porque uma coisa é a gente tá lá na Praça Luísa Távora, outra coisa é no centro da cidade, saindo do Parque da Criança e indo até a Praça dos Mártires, né? Bom, foi realmente incrível. Dá para aprender várias coisas ao mesmo tempo que anda de bike. Eu já não andava de bike há um bom tempo por causa da pandemia. Então eu fiquei muito feliz em saber que ia ter um percurso de bike aqui. Legal, que massa. Albino, vocês são 1 em 1 milhão, que eu digo. Uma família que vem, pai e filho, participar disso. Geralmente vem mais adultos sem suas crianças, né? Ou as crianças que vêm, geralmente vêm com alguém que vem acompanhando no carro e que não vem acompanhando realmente, ativamente durante o percurso. Como que é, tá, pai e filho nessa grande viagem? Cara, sempre que eu posso, assim, eu boto atividade física pra ele, né? Andar de bike, né? Tirar ele dentro de casa, de frente do smartphone e tudo. E graças a ele tá curtindo. Agora ele tá na onda de surf também, já tá surfando e é bacana, né? Sempre atividade física pra ele, sempre. E o pai vai no surf também? Tem, sim, também. Como é que é, cara, participar disso junto com o papai? Bom, é muito legal. Eu gosto realmente de passear muito de bike com meu pai. Albino, me fala uma coisa, sobre a nossa mobilidade urbana de uma maneira geral na nossa cidade, ou sendo mais específico sobre essa mobilidade aqui em cima de 2 rodas. Você costuma utilizar as ciclovias durante a semana, é só durante o final de semana? E como que você acha que a nossa cidade está em relação às outras cidades quando a gente fala dessa nossa malha cicloviária? Pois é, não, assim, é mais um lance cultural mesmo, é que a gente não tem mais essa cultura, né, final de semana. Aliás, diariamente, né? Pegar uma bike, sair de casa pro trabalho. Eu, no meu caso, pedalo mais final de semana, né? Onde tem uma ciclovia, eu tô dentro, né? Pra curtir. E o Guilherme já pretende, então, adotar a bicicleta como meio de transporte até durante a semana? Isso quando ficar mais velho, né? Obviamente. Sim, realmente eu acharia muito melhor ir para a escola de bicicleta também, porque eu realmente gosto muito de andar de bicicleta, então acho que seria bem mais divertido. Perfeito. Fica a dica, hein, Albino? Presta atenção nisso.
É hora de dar aquela estacionada e pegar a nossa água. No próximo bloco tem mais mobilidade urbana. A gente volta já. Voltamos para mais uma entrevista aqui no nosso programa. O Mobilidade Urbana sempre traz um tema muito importante para todos nós. Hoje eu converso com Dimas Barreira, ele é presidente executivo do Sindônibus. Dimas, prazer ter você aqui, muito obrigado por ter aceito aqui o nosso convite. Prazer é meu, pode contar comigo aqui como puder contribuir para essa discussão tão importante para a gente. Queria que a gente começasse a falar sobre a importância dos ônibus para a mobilidade urbana de Fortaleza. Márcia, essa é uma pergunta interessante, ela precisa partir da seguinte análise, de que cidade estamos falando, né? Essa questão de modais, especialmente, ela vai mudando muito com a característica das cidades. Para a maioria das cidades, o ônibus é a parte crucial, né? Você tem a questão de estrutura da cidade, né? Você tem outros modais que podem estar disponíveis, mas nas cidades de médio porte até grande porte, fora as imensas, né, você basicamente só conta com o ônibus para uma ação realmente estruturante, confiável de mobilidade e sustentável, né? Porque você está falando de transporte coletivo, você usa aquele recurso de maneira muito produtiva, né? Muita gente usando o mesmo recurso, conseguindo dar fluidez, não dá para depender de transporte individual, senão nenhum viaduto em cada esquina resolve, né? Se você pensar que as pessoas que estão nos ônibus utilizam 17 vezes menos espaço viário, então você imagina se você tirar... 1 para 17. 1 para 17. Imagina se você tirar essas pessoas e falar, não, agora as pessoas vão se deslocar de meio individual. Não tem cidade que resolva. Quando se fala em ônibus, você está falando em qualidade de funcionamento da cidade, ande você ou não de ônibus. Por isso ele é prioridade. Por isso ele é prioridade. Importante entender isso. O ônibus atende a todo mundo na cidade, mesmo a quem não anda. É claro que ele é muito mais essencial para aquelas pessoas que dependem do ônibus para se deslocar, o que é a maioria, né, em quase todas as cidades. E, Dimas, o que você me diz sobre a mudança nesse sistema? O que mudou nos últimos 10 anos aqui em Fortaleza? Eu vou te dizer que a gente teve, primeiro, lá na fase de 2005 até 2010, mais ou menos, um avanço rápido na questão da modicidade tarifária. Para você ter uma ideia, transporte coletivo sempre tem uma dificuldade muito grande, porque ele é importante para a cidade e para algumas pessoas, e muitas pessoas que não têm recursos suficientes para se deslocar de outras formas, ou mesmo para se deslocar de ônibus, elas dependem dos ônibus. E a gente tinha uma política que é normal no Brasil quase todo, infelizmente, é que se cria muitas gratuidades, benefícios e não se aponta fontes de custeio. Então as pessoas não percebem que aquilo é criar uma conta a mais para quem vai pagar a passagem. É quando eu digo, olha, nacionalmente ninguém com mais de 65 anos paga passagem. 65 anos ou mais anda gratuitamente, mas ninguém apontou uma fonte de custeio. Mas alguém vai ter que pagar. Alguém está pagando. Hoje está sendo discutido isso no Congresso. Tem um plano, um projeto de lei que está sendo votado lá em regime de urgência, mas até então não se tinha nada. O que é que aconteceu? Você pegou a mesma conta e dividiu por menos gente. E nem critério socioeconômico tem, pasme. Então você tem, às vezes, a pessoa que está indo procurar emprego, está com dificuldade e está pagando a passagem de um idoso que às vezes tem até casa própria, porque nem critério socioeconômico foi colocado. Então é importante, uma política importante de gratuidade, mas que tinha que ter trazido uma fonte de custeio. A segunda fase que eu destaco foi a fase da superintegração que a gente tem, por exemplo, em Fortaleza. Isso não foi um fenômeno nacional. A gente já tinha aqui um sistema todo integrado, capilar, é uma rede de transportes, então a pessoa, através dos terminais, pode ir a qualquer lugar da cidade, com uma passagem só. Se você entra no sistema e se integra através de um terminal, você pode usar de novo desde que você não saia do sistema. Sim. Né? Então eu vou num terminal, integro, mas eu não posso sair e voltar. Com o bilhete único, você tem estudantes que conseguem, com uma passagem que é menos de metade do preço, o estudante pode conseguir, a depender do seu deslocamento, chegar, fazer uma prova e voltar para casa. A gente teve aqui em Fortaleza uma outra fase também importante, que também não é fenômeno nacional, é privilégio de Fortaleza e de outras poucas cidades, que é da ordenação da utilização do viário. Veja, nós passamos a ter muitas faixas exclusivas implantadas em Fortaleza, da ordem de 200 quilômetros, isso é um caso notório no Brasil. Isso traz muitos benefícios, que depois a gente pode até falar um pouquinho mais sobre eles, mas essa é uma outra fase marcante e foi muito bem compreendida aqui em Fortaleza, porque é comum você ver essa discussão ser tratada de maneira muito superficial e muito mal compreendida. Só para complementar essas melhorias, no ponto de vista de infraestrutura, também nesses últimos 10 anos. Num passado não tão distante, a gente via que mudava o governo, mudava a infraestrutura.
Como é que você integra a infraestrutura nessa sua resposta aí? O próprio serviço de transporte coletivo ele é parte da infraestrutura, né? O dimensionamento da estrutura da cidade, da infraestrutura viária, ele tem relação com quantas pessoas utilizam o transporte coletivo, né? Então a gente teve toda uma mudança para fazer funcionar. Para você ter uma ideia, a gente passou a ter uma fluidez muito melhor, né? Você atrai as pessoas para o transporte coletivo porque eu passo a chegar mais rápido. Antes o ônibus era prejudicado, era muito mais lento do que se andar de transporte individual. Você atraía as pessoas para o individual, agora é o contrário. E aqui de maneira muito resumida para você, o que eu acho que resolve para quase todas as cidades do Brasil, de médio porte em diante, quase todas, praticamente sem exceção, é ônibus e bicicleta. Essa é a solução para as cidades. O que resolve é uso inteligente de recursos, uso coletivo de recursos. Então, como eu disse, é parte da infraestrutura e impacta inclusive na infraestrutura física que a cidade tem que ter, né, o uso do transporte coletivo. E agora a gente dá uma paradinha aqui em nossa entrevista para chamar o quadro Ponte Aérea, que traz sempre um especialista em mobilidade urbana para falar de um assunto importante para todos nós. Vamos ouvir. Oi, sou Daniela Nina, sou arquiteta e urbanista, especialista em planejamento urbano e mestre em antropologia urbana. Profissionalmente eu tenho uma mistura de atuação, pois eu trabalho na iniciativa privada, né, prestando serviço para a esfera pública, e também atuo com a investigação acadêmica e docência em busca de efetivar verdadeiros laboratórios de experimentação. E vou hoje falar um pouquinho sobre mobilidade e igualdade de gênero. Eu acredito que é possível criar uma sociedade e uma cidade que não seja baseado na desigualdade, né? Tanto de qualquer tipo de desigualdade, tanto de gênero, enfim, todas essas diferentes frentes, né, que a gente tem para abordar. É verdade que as diferenças da desigualdade de gênero, ela tem sido profundamente enraizadas nas nossas cidades, desde a forma que a gente planeja casa, bairro e a forma como esses sistemas, né, são organizados. Então, acho que a gente desenvolver e aprofundar habilidades que trabalham essa relação horizontal entre esses diversos atores que compõem a cidade, o fazer cidade de forma compartilhada, que ele possa partir da prerrogativa de que somos todos o sujeito pleno de direitos e escolhas, a gente consegue objetivar ações de incluir processo, né, de planejamento da construção da nossa cidade, impulsionando um caráter pedagógico dos espaços públicos enquanto espaços de diversidade, encontro e troca. De entender esse novo tipo de mobilidade, né, de ver como ela consegue transformar esse espaço público, né, e qual é o dever de cada ator desse, né, nesse entendimento e realmente nessa transformação. Então, um momento como esse de potencializar novas falas e narrativas, né, não temos essa preguiça conceitual de repensar conceitos e imaginar um futuro que a gente almeja, né? O que a gente quer? Como é que a gente consegue conquistar essa cidade, né? Não são falas simples, são falas profundas que a gente só está falando de maneira mais fácil, né? Mas são reflexões potentes que podem trazer melhorias na mobilidade urbana. E eu acredito que isso vai muito na reinterpretação das nossas ruas, do nosso ir e vir, dos nossos espaços públicos, dos nossos playgrounds, né? Das nossas praças muitas vezes duras, sem ser muito interessante, do nosso zoneamento, né? Ele ser um zoneamento que agregue mais, não que separe, da nossa forma de construir. A gente constrói muros, né? Grandes prédios, grandes muros, grandes condomínios, então tudo isso vai estar envolvido. Não tem como a gente falar de mobilidade e querer uma melhoria sem pensar a forma de ser, estar e viver a cidade. Isso daí é impossível, né? Então, trabalhar de forma conjunta para esse futuro possível, né? De passinho em passinho para conquistar. Toda vez que eu escuto a palavra pedestre, eu acabo refletindo, pois eu acredito que é a nossa maneira natural de ser, né? Como se você saísse do carro e se juntasse ao time de pedestres, né? Mas na realidade, a forma que as nossas cidades estão cada vez mais priorizando esse transporte privado, né, o carro, caminhar na cidade, ser ciclista na cidade, é de fato um ato revolucionário, né? Então, assim que a gente começa a pensar a rua sem estar nesse enquadramento, a gente começa a progredir, porque de fato a gente somos pessoas andando de bicicleta, somos pessoas dirigindo o carro, somos pessoas indo trabalhar, não é motorista, né? Somos pessoas que estamos de alguma forma tentando ocupar esse espaço. E indo além também disso, é difícil negar que o ciclismo é bom, né? Expandir o uso de pessoas se locomovendo de bicicletas e a pé, ela traz inúmeras qualidades de vida, tanto para a cidade como para o espaço urbano, tanto para as pessoas, né? Ela reduz congestionamento, melhora a qualidade do ar, aumenta o alcance de sistemas de transporte de média capacidade, melhora a acessibilidade de maneira geral, promove o uso desse espaço urbano, né, público,
ele reduz custos de orçamento da família, que está relacionado ao transporte, e hoje muito mais ainda, né? Isso é o que está pesando, né? Pós-pandemia também, no contexto que a gente está vivendo, potencializa a melhora da saúde da população, por ter pessoas mais ativas. Então, ela fomenta um desenvolvimento também da rua estar mais ocupada, né? Uma vida urbana mais interessante. E isso pode permitir uma cidade mais acolhedora, né? Com maior qualidade de vida, né? Em todos esses aspectos. Agora eu queria que você comentasse sobre a integração, talvez de uma forma mais prática e mais objetiva em cima desse tema, a integração dos ônibus com as bikes, com as ciclovias, ciclofaixas e outros tipos de transporte alternativo. Como é que você vê essa conexão? Como é que ela beneficia na mobilidade? Essa é uma tendência, né, de a gente ter um planejamento mais centralizado. A gente não tem isso ainda aqui em Fortaleza. Nós temos alguns modais já que você tem alguma facilidade de se integrar. Vou dar um exemplo de um modal recente, inovador aqui em Fortaleza, que é o Top Bus Mais, que é o transporte coletivo sob demanda, né? Ele é o transporte sob demanda, com toda essa flexibilidade moderna que a gente tanto gosta, né? Que não tem rota pré-estabelecida, não tem horário, né? A pessoa chama para o aplicativo e é criado na hora ali um deslocamento para atender aquela pessoa, e se tiver gente que pode usar uma viagem semelhante, também vai usar o mesmo transporte. Mas onde é que está a integração nesse caso? O mesmo cartão de transporte pode ser usado, por exemplo, para fazer pagamento de ônibus e do Top Bus Mais. Sim. Mas a tendência é a gente evoluir disso, a gente ter planejamento de viagens usando mais modais. Isso a gente ainda não tem. Eu tentei utilizar e eu achei o custo-benefício que não estava muito bom no meu caso. Na verdade, a gente tem um feedback muito positivo dos clientes nesse sentido. A gente está enfrentando dificuldades, né? É um serviço que a gente está, na verdade, investindo para viabilizar que ele exista e se consolide na cidade. Ele ainda é sustentado, mas o que a gente tem de cobrança dos clientes, na verdade, é muito mais no sentido de a gente conseguir dar mais oferta para reduzir o tempo de espera. A gente está fazendo isso agora. Entendi. Esse foi um caso meu. A gente tem feito isso agora. Ele é um pouco diferente no seguinte sentido. Veja, a gente vai conseguir reduzir agora o tempo de espera, porque nós estamos colocando mais oferta, mas é importante entender que ele tem uma grande diferença. É natural que as pessoas não percebam. A gente está acostumado a pedir transporte por aplicativo e não confiar no tempo de espera. Sim. Então eu peço ali falando que é 5 minutos e, na verdade, às vezes eu levo meia hora para conseguir pegar o carro. Qual é uma grande diferença? O nosso serviço ele é formal, ele é de empresas com décadas, ele está aqui na cidade, os nossos trabalhadores são contratados, estão na CLT. Então ele se programa, eu vou sair daqui 20 minutos. Ele já pede, termina de fazer o que está fazendo e depois vai lá para o ponto, porque a nossa média de atraso é menos de 1 minuto. Que bom. Essa é a diferença. A gente não diz 20 minutos para levar 40, para levar 50, não diz 10 minutos para levar meia hora. Para a gente finalizar, o que a população pode esperar nos próximos anos com relação ao transporte público, no caso dos ônibus? Preços definidos politicamente, pensando muito mais na atratividade para o uso e na capacidade de pagamento da população, né? E um serviço contratado que ele precisa ser garantido por outras receitas, né? Outras formas de sustentação desse serviço, para que ele realmente aconteça como acontece aqui em Fortaleza. Nós temos linhas, por exemplo, dentro da rede, para você ter uma ideia, nós temos mais de 30 linhas que elas mal pagam combustível. Ela não paga o ônibus, ela não paga o motorista. Ela acontece porque ela está dentro de uma rede. Então, assim, essa é a tendência, né? Que seja um serviço estruturante da cidade, sustentado por um contrato, e o que quer que se arrecade, de zero a alguma coisa, que seja uma simples antecipação de uma parte da receita necessária para manter o sistema. Então, Caucaia tem chamado a atenção, para você ter uma ideia do alcance social, Caucaia está perto de triplicar o número de passageiros. Triplicar. Olha a quantidade de gente que era excluída, que desejava se deslocar e não podia se deslocar, né? E eu acho que essa é a tendência, que ele seja melhor avaliado nesse sentido. O custo de uso, ele é muito mais uma política do quanto você quer estimular o uso do transporte coletivo. O custo de remuneração é outra discussão técnica, né? De quanto custa diesel, quanto custa mão de obra e o serviço que a prefeitura quer dimensionar. Muito bem. Eu conversei aqui com Dimas Barreira, ele é presidente executivo do Sindônibus. Muito bacana esse papo, Dimas. Eu quero ver isso aí na prática e vou torcer para que realmente aconteça, viu? Tudo isso aí que nós conversamos. Que bom, também torço, vivo nessa luta, né, por essa bandeira, essa é a nossa bandeira, transporte coletivo de qualidade, a preço módico, e acho que o Brasil vai começar a entrar agora nessa onda, vai ser uma reviravolta aí positiva para o país. Muito obrigado mais uma vez. Fechamos aqui mais uma entrevista, muito obrigado pela sua participação. Mobilidade Urbana volta no próximo episódio, eu te espero, um grande abraço, tchau, tchau. Mobilidade Urbana,
Patrocínio Assembleia Legislativa, a serviço da cidadania. E apoio AMC, proteger vidas, esse é o caminho.